Muito bom dia, que bênção poder ouvir um devocional logo de manhãzinha, assim, poder orar, né? Que bênção. Bom dia para você que está aí do outro lado. Já tomou seu cafezinho? Tá tomando? Quer fazer o segundo tempo do cafezinho? A hora é agora. Senta, descansa que hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso para a vida, para a alma, para a nossa vida espiritual, que é a promessa da salvação aos provados, né? Olha que interessante. E aí tem muita coisa que vai falar o seu coração. A gente daqui a pouco vai entrar nesse assunto, já falei o tema. E antes eu quero ler um versículo para você que tem a ver com esse tema. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que Deus prometeu aos que o amam. E se Deus prometeu, ele ama também, né? Tiago 1,12. Olha que interessante. Provação. Está passando por algum tipo de provação? Sabe diferenciar o que é provação, o que não é? A gente vai falar disso hoje, é verdade. Daqui a pouco mais na entrevista com o presbítero Alain, que eu já estava trocando uma ideia aqui com ele, já estava tirando várias dúvidas, eu quero compartilhar isso com você. Mas antes, eu quero chamar um vídeo que a gente gravou andando aí pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando sobre a vida eterna, sobre a salvação aos aprovados, e a gente vai dar uma espiada no que as pessoas responderam. Roda aí, Matheus. Não, isso nunca foi um desconforto para nós, porque eu e a minha família, a gente ama o Senhor Jesus Cristo e a gente quer declarar isso com a nossa vida, com os nossos filhos, e é por isso que a gente está aqui hoje na Igreja de Pinheiros para participar do culto e para agradecer essa vida eterna, que não nos deixa de maneira desconfortável nenhuma, e a gente está mais desconfortável com essa máscara do que qualquer coisa. É isso aí, mas a gente quer viver essa vida eterna com Cristo. Não, nunca senti desconfortável, porque a gente tem que ter a segurança que Cristo morreu por nós, deu a vida por nós, e eu nunca me senti desconfortável em dizer que eu tenho a vida eterna. Nós somos apegados nesta vida a coisas materiais, a coisas fúteis, quando na verdade nós temos uma vida eterna que Deus mesmo nos garantiu como promessa. Devemos nos apegar às coisas de Deus, não às coisas da vida terrena. O ser humano coloca as conquistas pessoais acima das conquistas do reino. Então, para ele, às vezes ter um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, ter status social, está acima do que você conquistar os bens da vida eterna. Então, as pessoas elas acabam nomeando isso, infelizmente, porque nessa terra todo mundo nasce sem bem nenhum e morre sem poder levar nada. Então, nós temos que ter como prioridade o reino dos céus, porque a nossa vida, a nossa existência é para a glória de Deus e para isso que nós fomos criados e formados. Nós somos apegados a essa vida porque nós somos pecadores e a gente não entende a glória que nós temos em Deus, a glória da vida eterna. E eu acho que é difícil mesmo para as pessoas entenderem isso, né? Então, nós cremos muitas vezes no que nós vemos só. E eu acho que esse é o desafio de todo cristão. Nós cremos naquilo que não vemos e esse é o desafio de todo cristão. Presbítero Teruia e mais pessoas aí falando sobre salvação, sobre vida eterna. Olha que bênção a gente ter essa consciência daquilo que Deus deixou para nós, né? E por que é importante a gente pensar nisso? Pensar, meditar nas promessas de Deus, esperar nas promessas de Deus, porque elas foram feitas por Deus, né? Porque através delas, através de Cristo, a gente tem acesso a elas e porque a gente é moldado cada dia mais através dessas promessas também. E outra, porque não existe nenhuma situação na sua vida que não tenha uma promessa de Deus para essa situação. São mais de 8.000 promessas na Bíblia e a ciência comprova que a gente faz 7.000 escolhas por dia. Já pensou, até essas 7.000 escolhas por dia tem uma promessa, né, que pode nos direcionar aí. Deus deixou com amor. Quero ler uma frase aqui do Henry Nouwen que fala que ele considera a espera, né? A gente está falando em esperar naquilo que Deus prometeu e a gente não vê, como o presbítero Teruia falou aí, ele considera a espera como um movimento de algo que se inicia em Deus, a partir da vontade dele revelada através
de uma promessa. Olha que coisa linda. J.C. Ryle também fala que as promessas são os meios pelos quais Deus se agrada de se aproximar da alma do homem. Olha que coisa linda isso, né? Aquele que misericordiosamente determinou que toda a Sagrada Escritura fosse escrita para o nosso ensino, também demonstrou o seu perfeito conhecimento da natureza humana ao deixar espalhado por todo o livro uma riqueza perfeita de promessas. Promessas essas apropriadas para todo tipo de experiência e todo tipo de condição de vida. A gente chega a arrepiar, né? É muito bom. Eu quero dar bom dia para você que está aí. Quero dar bom dia para Maria Amália, para o Cristiano Godoy, a Ivanise, a Delva, a Diana. Como é gostoso ter a companhia de vocês, sério, a gente crescer junto. Esse papo vai estar bom hoje, gente. A Geisa também está aqui, a Isva, a Jovita, a Maria Aparecida, a Josiane. Bom dia, vamos lá, vamos falar de promessa, dessa promessa da salvação aos provados. E para falar conosco, nosso querido presbítero Alain Bazete, casado com a Alzira, querida também, Bazete, e farão 20 anos de casado agora esse ano, depois eu vou pedir umas dicas aí para a vida, né? Pai da Gabriela e da Fernanda também, de 15, né, e 13 anos, membro da IPP desde 2018, e o presbítero Alain, ele é do conselho, vice-presidente do conselho e presbítero conselheiro do Pinheiros Infância. Que responsa, hein? Coisa linda. Bom dia, presbítero. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos os nossos irmãos que nos assistem agora na manhã IPP. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui, poder tratar desse assunto, que é um assunto tão pertinente aos nossos dias hoje, nesse momento, nessa realidade de pandemia que nós vivemos, e tratar dessa promessa, né, é uma coisa muito interessante. A gente voltar a esse tema e conversar um pouco sobre isso, porque, sem dúvida nenhuma, voltar à palavra de Deus, encontrar respostas para aquilo que nós precisamos, e ter isso em mente, né, ter isso como real em nossas vidas é muito importante para nós. Mesmo no já e ainda não, né, presbítero? É uma coisa que, enfim, né, que a gente não entende às vezes, mas é aquilo que traz esperança, né? Que coisa linda. E essa promessa da salvação aos provados. Exato. Né? Como a gente estava conversando, é um assunto que mexe muito comigo. Pensar nessas, de ser aprovado ou não, a gente vai falar disso. Queria que o senhor desse um briefing, assim, dessa promessa da salvação. É muito interessante essa questão de ser provado, porque muitas pessoas entendem como uma aprovação, como a gente está num deserto, sem fim, uma noite que nunca acaba, um mar revolto que parece nunca se acalmar, perdem um pouco a perspectiva do que Deus nos ensina através da provação. Então, é importante que nós, como igreja, a gente tenha a consciência daquilo que Deus quer nos tratar através dessa passagem, que é em Tiago 1,12, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, né? Que a gente entender que Deus só prova quem Ele ama, que Deus prova esperando que nós possamos trabalhar o nosso caráter, moldar o nosso ser, fazer diferença não só dentro de casa, mas na sociedade. É lógico que não é simples, né? A questão da esperança, nós somos ansiosos por natureza, né? A gente quer respostas imediatas, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde tudo você faz uma consulta no Google para saber uma resposta rápida. Sou da geração ainda que tinha enciclopédia, assim, buscar essas coisas. Então, mais do que nunca, essa questão do imediatismo faz com que o nosso coração fique muito ansioso e a gente perca o foco. É verdade. É isso que a gente precisa ter em mente. O foco certo quando a gente trata as promessas de Deus, principalmente na provação. E essa questão de ser provado e aprovado também é uma coisa que a gente fica assim, será que eu estou passando pelas provas? Não sei se já aconteceu, comigo já aconteceu, será que eu estou passando pelas provas? Como que é essa questão de ser, e se eu não estiver passando, ela repete, né? Como é que funciona, né, de Deus, esse agir de Deus com a gente? É muito interessante isso, Lígia, porque é o seguinte, a gente nunca pode esquecer que devemos buscar respostas para qualquer situação da nossa vida na palavra de Deus, né? Ela é infalível, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus para nós. Então, é lógico que a gente passa por situações, nós, por própria natureza, embora santos,
pecadores, né? A gente tende a tropeçar, tende a passar por situações adversas, tendemos, às vezes, muitas vezes, nos afastarmos, né, da presença de Deus. E a provação é um meio pela qual o nosso Senhor traz a gente de volta. É quando a gente depende, quando a gente percebe que a gente, por nossas próprias mãos, a gente não consegue fazer ou sair de uma situação. Porque, assim, eu tenho para mim que Deus... Primeiro que Deus é perfeito. Deus não erra, né? E eu tenho para mim que a gente precisa cada vez mais buscar a presença dele, até para nos aperfeiçoar e crescermos, porque nós, logicamente, por mais íntegro que você seja, por mais homem ou mulher de Deus que você seja, você passa por situações que realmente são situações que tendem a te preparar, a te moldar, a te fazer estar preparado para uma situação que talvez você não tenha, como se fala, conhecimento ou não tenha a experiência para passar, né? Então eu vejo que da importância que acima de tudo, a cada dia, a cada momento, a gente trabalhe a intimidade com Deus. Porque sem intimidade, sem busca da palavra, sem conhecer, sem trazer ao nosso coração aquilo que efetivamente faz diferença na nossa vida, a tendência é que nós possamos tropeçar, que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por situações desagradáveis, né? Mas quando a gente fala da questão da provação, eu tenho para mim convicção que Deus só prova quem Ele ama. Ele quer trabalhar em nós, quer que nós possamos nos aproximar dEle. Acho que é mais ou menos por aí, Lídia. E o senhor tocou num ponto muito interessante que fala, né, de trazer à memória aquilo que traz esperança, né? Exato. E esse ponto que eu queria ir mais a fundo um pouquinho, assim, de ver como que é essa promessa que fala, né, de feliz é o homem que persevera na provação, como que essa promessa pode nos trazer esperança? Sim. Na verdade é o seguinte, nós, cada vez mais, nós como cristãos, como pessoas que têm a Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, o dono do nosso tempo, o dono da nossa vida, cada vez mais a gente quer se moldar e estar próximo ao que Ele é. Isso deveria ser o nosso objetivo, né? Isso deve ser o nosso objetivo. Então, a perseverança, por quê? Porque a situação ela vai acontecer todo dia, situações adversas vão acontecer todo dia. Nós vivemos num mundo na qual não é nosso mundo, na verdade. Nós estamos trabalhando aqui, nós estamos aqui, mas nosso mundo está feito, nosso Senhor, na eternidade, que é essa promessa que fala da coroa da vida, né? Viver eternamente, porque é parte da nossa vida o quê? Gozar a presença de Deus. E gozar a presença de Deus eternamente é uma coisa indescritível. Eu não consigo nem imaginar como deve ser essa situação, esse prêmio que é a coroa da vida, viver eternamente ao lado do Pai. Por que perseverança? Porque se fosse fácil, talvez você não precisasse perseverar. Se as situações que acontecem ao nosso redor fossem tranquilas, talvez a gente... E uma coisa muito interessante, que a gente precisa tomar muito cuidado, que eu vejo, é porque a gente tende a achar que nós somos suficientes. Isso. Tendemos a achar que o nosso conhecimento, nossa experiência nos faz capaz de ter julgamentos corretos e perfeitos. E muitas vezes, quando a gente passa por situações tranquilas, quando o mar está calmo, quando o mar está muito sereno, quando está aquele oásis, a gente tende a um pouco a achar que isso tudo que está ao nosso redor é por aquilo que nós fazemos e não pela graça de Deus nas nossas vidas. Então, é muito importante, irmãos, em casa, que vocês tenham esse conceito que nós somos 100% dependentes da graça de Deus. Que nós não podemos deixar um segundo sequer sem buscar a presença do Pai. Porque a gente, na presença do Pai, que a gente tem a convicção, a gente tem a certeza de que nós estamos agradando o coração dele. Que é o que nós devemos fazer, honrar, buscar ao Senhor, ter um temor ao Senhor, né? Que hoje em dia está muito relativizada essa questão do temor, né? Então, eu vejo que essa promessa trata muito essa questão da aprovação, justamente nesse aspecto da perseverança, como você disse, Lídia, de buscar perseverante, confiadamente, né? Porque quando nós estamos passando por provação,
não significa que Deus está lá e eu estou aqui. Deus está aqui do meu lado, né? A partir do momento que a gente tem esse conceito que Deus está conosco na provação, a coisa muda de figura. A nossa ótica muda, a percepção muda, entendeu? Então, a forma como a gente enxerga a situação muda, né? É lógico que, às vezes, tem situações que são rápidas, às vezes tem situações que demoram uma semana, demora meses, anos. E qual é o segredo? O segredo é a gente ter o foco correto quando nós passamos pela provação. O foco correto é ter a certeza que o nosso Deus não erra e que Ele é fiel. A palavra de Deus fala de diversas situações, a fidelidade do nosso Deus. Se nós temos isso como centro da nossa vida, certamente as provações vão passar, mas nós vamos sair com ela com a vitória em nome de Jesus. É verdade. Nossa, que coisa linda. Eu fui lembrando de várias coisas aqui. A gente tem falado durante o mês de fevereiro todo das promessas de Deus, né? E falamos da sabedoria, da promessa de sabedoria, que Deus promete dar sabedoria para aqueles que pedem, né? E o temor que o Senhor falou, né, é o princípio da sabedoria. Como uma promessa liga a outra, como Deus faz. É o tapeceiro do Estênio Márcios, né? A música do tapeceiro que vai tudo você está passando pela aprovação. E aí eu lembrei de outra coisa, presbítero. Eu lembrei do livrinho do Ego Transformado, do Timothy Keller, que ele lembra que Paulo falou, aprendi a andar contente em toda a situação. Ele não se põe no lugar do juiz, ele tem consciência que ele é um pecador, falho, mas ele também ele consegue enxergar que Deus se agrada da presença de Cristo, Deus se agrada em Cristo nele. Sim. Né? Então, assim, ele não fica se julgando pelos erros que ele fez, consciente, e isso é a humildade, Sim, é o temor. sim. Né? Isso é interessante. É colocar Deus no seu devido lugar e a gente no nosso devido lugar, entendeu? Inclusive, foi bom ponto você ter colocado aqui, um pouquinho antes desse versículo que você leu, lá na Epístola de Tiago, no versículo 2, ele fala assim, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É como eu falei antes, Deus prova quem Ele ama. Quem Ele ama. Então, passar com alegria, veja, Lígia, eu não estou falando que isso é uma coisa fácil, que as provações, elas acontecem, nós como cristãos vamos passar por provações, estamos passando por provações, em diversas esferas da nossa vida, entendeu? O importante é a gente ter sempre o foco correto, né? Para onde nós devemos olhar, ter a certeza que na aprovação Deus está conosco, Deus está nos moldando, Deus está nos aperfeiçoando. Por isso que nessa Epístola de Tiago ele fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, né? Ter a convicção que Deus se preocupa conosco, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. Eu acho que é fantástica essa promessa, mesmo diante das provações. E é interessante que é tipo dor de academia, né? Tipo, é uma dor que você sabe que vai fazer um bem para você enorme, você já passa contente, né? O contentamento, né? Interessante isso. Sim. E engraçado, você falou de academia, é muito interessante, né? Eu tenho agora mudado um pouco o meu estilo de vida, tenho participado tenho feito mais exercícios físicos e tal, e a corrida, eu tenho corrido bastante e tal, né? E essa questão de você... quando a gente fala na questão de corrida, mesmo que você falar amadoramente, por exemplo, você precisa galgar degraus. Né? Interessante isso. E aí você não começa aquela questão do top. Você vai começando passo a passo, né? E você só passa para o próximo nível, para o próximo passo, quando você tem muito esforço envolvido, dedicação envolvida, disciplina, entendeu? Então, trazendo um paralelo para o que nós estamos falando agora, né? Você ser aperfeiçoado requer atrito, requer mudança de cultura, requer mudança de mentalidade, requer percepção de que Deus tem as respostas corretas e que a nossa verdade não é a verdade correta, porque muitas vezes, pela experiência, a gente acha que a nossa verdade é que vale, né? Na verdade, a gente tem que buscar a verdade do Senhor na palavra dele, né? E quanto mais a gente ocupa o nosso coração, nossa mente com a palavra, mais essas verdades vão ser realidade em nossas vidas.
Entendeu? Então, essa questão que você falou da academia, do esforço, realmente é na disciplina, é no esforço, no crescimento que você vai, passo a passo, ganhando forma e agradando e tendo Deus como centro, né? Enfim, de tudo que nós fazemos na nossa vida, porque a gente precisa ter essa concepção também na nossa vida, né? A gente tem, óbvio, né, nossos afazeres em casa, temos nossos afazeres profissionais, mas a gente não pode esquecer em nenhum momento que é um dono da nossa vida, que é o nosso Deus. É verdade. E isso todo dia a gente pode pensar nisso, né, presbítero? Eu queria até puxar para esse lado da nossa rotina, porque uma promessa, às vezes a gente pensa assim, que nem eu já ouvi falar, que a ciência comprova que a gente faz 7 escolhas por dia. Você escolher ficar 5 minutos na cama a mais é uma escolha. Escolhas, né? Sim. E eu acho lindo que Jesus não errou nenhuma, né? Acho Sim. tão fantástico isso. Mas às vezes a gente olha para uma promessa dessa, salvação aos provados, e a gente pensa só nos momentos mais difíceis de provação. Às vezes hoje, como o senhor muito bem falou, não está tudo certo, não está tranquilo, e a gente pensa que a provação é só um dia ou outro, pontuais. Como que a gente pode... qual o papel dessa promessa no nosso dia a dia, na nossa rotina? Então, realmente, a gente, óbvio, como seres humanos, nós vivemos de rotinas, de hábitos, né? E muitas das vezes a gente cria mais rotinas, né? E às vezes a gente se esquece da importância que ter uma rotina santa, né? Então, o que eu vejo como uma rotina santa? A busca da palavra, a leitura da palavra. O que eu tenho? Quanto tempo hoje, por exemplo, nós gastamos, eu aqui, você em casa, nós aqui, quanto tempo nós gastamos realmente num relacionamento com Deus diariamente? Porque, muito bem, a gente hoje tem diversas opções, né? Ainda mais agora com a onda de streamings, né? Nós temos a Amazon Plus, Disney Plus, Amazon, Netflix, um monte de coisa. E quanto tempo a gente tem gastado efetivamente para aquele alimento que vai fazer diferença na nossa vida? Aquilo que vai fazer nós mudarmos a perspectiva da forma como a gente chega à situação. Então, essa rotina, é preciso que a gente trabalhe muito bem isso, porque nós tendemos, como humanos, embora santos pecadores, a deixar levar por situações que estão ao nosso redor. Né? Então, se a gente cultiva... Tirar o foco, né? Exatamente. Então, a gente precisa cultivar o hábito de ler a palavra de Deus. Precisamos cultivar a vida devocional em casa. Por exemplo, nós hoje, na nossa igreja, tem trabalhado muito a questão na área de infância e adolescência, também a vida devocional. Inclusive, o reverendo Leonardo apresentou para a igreja um devocional que já esgotou, a gente está tentando trazer mais livros, né? Inclusive, eu estou usando na casa a importância da vida devocional dentro de casa, na sua família, e trazer o conhecimento. Eu não estou com ele aqui, infelizmente. Mas a gente pode trazer, mostrar. Mostrar. E se alguém interessar, também manda aí mensagem que a gente manda depois pelo WhatsApp da conversação. Exato. É muito importante ter isso, Lídia, porque assim, as famílias hoje, elas, com tantas opções que têm, elas estão perdendo até um pouco a alegria de separar um momento para estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus em família, compartilhar sentimentos, compartilhar situações, compartilhar motivos de oração, louvar junto. E olha, eu falo para mim que é um desafio. Na casa a gente tem feito, mas, por exemplo, tem dias que a rotina está tão que a gente não fazendo. Então, assim, a gente precisa saber escolher aquilo que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade na sua vida? O que vai ser prioridade? Aí a palavra de Deus fala, onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. O seu coração, exatamente. Né? Então, é fundamental, e no que você colocou na rotina, a gente ter uma rotina que nos permita ter cada vez mais acesso, relacionamento com o Pai.
E você tocou num ponto muito importante, presbítero, que é perder a alegria. Olha só, porque depois que a gente faz um devocional, você é tomado de alegria, você é Sim, tomado, a palavra tem poder, sim, né? Quando você faz crendo, né, com fé, é tomado de alegria, sim. tomado, e às vezes até uma luta espiritual aí que você acaba perdendo a alegria, o descontentamento, né? Enfim, esse ponto, Sim. né, é importante. E é, Destacar. e é engraçado isso que você falou, sabe por quê? Às vezes é o seguinte, eu tenho convicção que o inimigo está ao nosso redor como um leão que ruge. É verdade. E aí, o que acontece? Aconteceu comigo lá em casa, e deve acontecer em outros lares também. Quando você está fazendo devocional, acontece milhões de situações para tirar a paz, né? Para tirar o teu foco, né? E a gente acaba se deixando se levar, né? Por isso a importância da rotina, criar uma rotina, criar ter, encher o nosso coração com a palavra de Deus. Existe ótimas literaturas também, mas acima de tudo com a palavra de Deus, porque a gente vai conseguir lidar melhor com a situação. Por isso que aqui Tiago fala, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, sem uma vida de temor, sem uma vida de ter uma rotina onde Deus está no centro da nossa vida. Sem isso, é muito mais difícil você passar por uma situação dessa, né? Então é importante, muito importante, primeiro, ter o temor a Deus, ter uma rotina e saber que Ele está ao nosso lado em toda e qualquer situação e provação. Que benção, muito bom. Olha, eu tenho mais perguntas interessantes. Sim, vamos Tem mais lá. perguntas sobre ser provado, sobre provação. E se você tem uma pergunta também, pode mandar aqui, que eu estou de olho aqui no chat. Mas antes, presbítero, eu quero dar um recadinho para as pessoas que Sim. estão assistindo, que é um recado bem interessante. Um minutinho. Vamos falar de uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. É isso mesmo. Se você está pensando em dar um novo ar, um novo visual para sua casa, as tintas da Qualivinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja. Por que não da sua igreja, aquela sala das crianças, né? Eu falo das crianças porque eu penso em cores, penso em vida, criança, alegria, né? Mas também, por que não a própria igreja, o templo, né? Os espaços da igreja para tornar o ambiente gostoso, né? Dar um toque novo. Enfim, qualquer ambiente que você desejar dar um toque novo, a Qualivinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. Ela consegue chegar, pensou numa cor, viu uma cor bonita lá? A Qualivinil consegue chegar nesse tom de cor. E além de uma excelente qualidade, as tintas da Qualivinil estão em todo o lugar. É isso mesmo. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja de construção aí bem pertinho da sua casa. Pode procurar, pedir pela Qualivinil. E essa é a nossa dica, né? Inspire-se, transforme, use Qualivinil. Muito bom. A gente aqui, você viu os estúdios da IPPTV, estão todos novos e estão com uma cara mais alegre, mais bonita. A Qualivinil fez parte disso e por isso que a gente indica nossos irmãos em Cristo, que tem abençoado aí a vida de algumas pessoas. Eles fizeram um sorteio outro dia para a igreja, né? Alguma igreja foi sorteada, eu não lembro qual igreja aqui, mas a gente pode trazer também, quem sabe aí um sorteio mais para frente, mas pode buscar qualidade e um novo ar para a sua vida. Qualivinil, a gente indica aí, para você que ama decoração. Vamos voltar a falar de promessa de Deus, vamos lá. Presbítero, a gente falou da aprovação e tal, mas o que essa promessa, ela revela sobre Deus na nossa Sim. vida? Bom, bom ponto, Lídia. A questão é o seguinte, ela revela para mim o caráter imutável de Deus. Isso é demais. Revela para mim a fidelidade para conosco. Então, assim, quando a gente olha para essa promessa e vê que, primeiro que Deus cumpre todas as suas promessas. Deus é imutável, Deus é fiel. Então, quando eu vejo essa e outras promessas, eu vejo assim, um amor que Ele tem para conosco, a importância, né, que a gente, né, acaba passando, tendo para com Ele desse amor, até porque Ele deu o seu único filho, né, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Assim, então, a palavra de Deus fala assim, se nós que somos falhos podemos amar, imagina o amor de Deus para conosco, né? Então, essa promessa, acima de tudo, revela para mim o caráter de nosso Deus, né? E para mim é uma alegria muito grande ter consciência e ter acesso a essa promessa e ter a certeza que Deus fala conosco, Deus trabalha conosco, Deus
se preocupa, Deus nos ama, e Deus cuida, né? Porque em provações, para se manter a perseverança, como eu falei no início, a gente precisa ter o foco, né? A gente sabe que a gente vai passar por essa situação, porque nenhum cristão está isento, até porque nós falamos no final, no início, na verdade, que Deus prova quem Ele ama, né? Então, temos que ter esse foco, temos que ter essa realidade para nós, porque do contrário, a gente vive como as pessoas vivem no mundo, sem esperança, sem crer no amanhã, sem ter a consciência da vida eterna, de poder gozar a presença de Deus eternamente, que isso é uma coisa assim, como eu falei, indescritível, né? Então, essa promessa revela para mim esse caráter do nosso Deus, né? Um caráter imutável, fiel, Pai amoroso, Pai que cuida e se preocupa conosco. E é interessante, né, presbítero, que tem um escritor que falou que o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, nem a dor, nem a tristeza. Tudo Deus usa a nosso favor. Sim. Ele pega aquilo que nós somos de pior e usa a nosso favor, né? E aí eu lembrei no começo que o senhor falou também de ser provado, aprovado. E não depende do que a gente faz, mas do caráter de Deus, que escolheu a gente desde antes da fundação do mundo. Exatamente. Isso a gente tem que ter essa Bom lembrar, consciência. a gente já falou disso, mas é bom lembrar disso, né? A gente precisa ter essa consciência que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, né? Que nós estamos aqui temporariamente, né? Que nosso lar não é aqui, nosso lar é ao lado do Pai, vai viver eternamente na nova Jerusalém, na mansão celestial, que Ele já está preparando para conosco, para nos receber lá. Então, é importante que a gente às vezes lê e confunde um pouco, né? Quando a gente lê essa passagem que os salvos serão os aprovados. Na verdade, eu já trago um paralelo seguinte: Deus prova que Ele ama, e se Ele ama, Ele me escolheu desde a fundação do mundo, então já estou predestinado a estar com Ele eternamente. Então, é mais um motivo de alegria, é mais um motivo de esperança, é mais um motivo de ter a consciência que Deus não nos abandonou, né? Que, sim, nós não podemos não fazer que isso... Às vezes as noites são longas, né? Às vezes a tribulação é longa, né? Mas eu tenho a convicção que Deus está nos forjando, nos preparando para sermos pessoas melhores, filhos melhores, né? Sermos diferentes, né? E muitas vezes eu vejo assim, eu penso para mim o seguinte: quanto maior a aprovação, maior a vitória está por vir. Eu também tenho isso como termômetro na minha vida. Porque assim, na verdade, assim, Deus quebrando o nosso ego, Deus quebrando aquela verdade que a gente acha, porque nós somos assim, orgulhosos. Claro que nós somos orgulhosos, né? A gente acha que nós somos os donos da verdade, a gente acha que a gente tem o conhecimento de tudo. Na verdade, a gente é bem limitado, né? E por isso que é importante a gente ter essa consciência, né? De buscar a verdade na palavra. É verdade. Que ela que é infalível. Nós somos falíveis. A palavra de Deus que é infalível. Então, e hoje, Lídia, a gente vive muito com conceitos desse mundo secular que está impregnado na nossa igreja. Nossa igreja que fala Pinheiros, nossa igreja, todo meio evangélico. O corpo de Cristo. Então, a gente precisa... Mas como é que eu, vivendo nesse mundo, consigo combater esses conceitos? Como é que eu, vivenciando meu trabalho, em casa também, e no meu lazer, como é que eu consigo trabalhar e perceber o que está certo e o que está errado? A gente precisa ter um norte. E qual é esse norte? É a palavra de Deus. Certeza, irmãos, que esse mundão está trazendo conceitos que desvirtuam o que está escrito na palavra de Deus, né? Como a própria serpente, né? Tentou desvirtuar lá na fundação. Olha, gente, desde a criação, lá no início, a serpente desvirtuou o que Deus tinha falado com Adão. Então, assim, hoje, né, milênios, né, muitos anos depois, a gente passa por situação que existe esse desvirtuar, né? Mas para que nós sabemos que é certo e que é errado, nós temos que ter um balizador. E qual é o balizador da vida do crente? A palavra de Deus. Busque nela as respostas. Não no Google. Aqui está a resposta, a palavra de Deus. Então, se passar por situação onde você não tenha certeza do que é certo ou errado, busque o que é certo na palavra de Deus. Né? Isso para qualquer esfera, Lígia. Nas amizades, tá? No trabalho,
no casamento, em qualquer situação da nossa vida. Exatamente. Presbítero, o senhor falou uma coisa muito importante. Tem uma pergunta muito boa aqui. Eu quero agradecer a participação de vocês. O Antônio falou que é missionário. Antônio, membro da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, ó, sua cidade, é Rio de Janeiro, né? Não sei se é a cidade, mas é o Rio. O estado. O estado, puder mandar um alô para a Casa de Reabilitação Recanto Feliz, em Magé, ou Magé? Magé? Magé, olha, um abraço lá, que Deus abençoe muito a Casa de Reabilitação, né? Que bom que vocês estão ligadinhos aí com a gente, que Deus possa usar esse canal para levar uma palavra para vocês, né? Andando, estamos juntos. A Diana colocou: perseverar é entender que Jesus é quem nós somos. Jesus é, e quem nós somos? Somos totalmente dependentes dele, ele nos é suficiente. A Rose também falou: muito bom meditar nas promessas do Senhor. E a Rose falou que a Almira, ela respondeu a pergunta da Almira aqui. A Almira fez uma pergunta boa, presbítero. Em tempos de pandemia, perder um querido é provação? Então, acho assim, veja, eu entendo que assim, Deus transforma situações, né? Tristeza em alegria, né? Deus tem o controle de todas as coisas. A gente não pode jamais perder isso de mente, que Deus tem o controle de todas as coisas, tá? Uma situação dessa de perda, né? Todos nós já passamos por situação de perda, né? Uns, por exemplo, um familiar muito próximo ou um amigo, né? Existe a tristeza inerente, porque a gente, como humano, a gente, logicamente, né, a gente apega às pessoas, tem um carinho, um amor pelas pessoas, né? Mas eu entendo que Deus trabalha em nossos corações. Por exemplo, essa pessoa que se perdeu era o centro da tua vida, exemplo, ou é o Senhor, é o centro da sua vida. Talvez Deus tenha trabalhado isso no seu coração, se for esse o caso, né? O período de luta, tristeza, é natural, né? Deus, mesmo nesse período, trabalha em nossos corações confortando, porque o Espírito Santo conforta os nossos corações, traz o consolo, a medida certa, no momento certo. Então, tenha convicção, irmã, né? Almira, que Deus está trabalhando no seu coração, Deus está moldando o seu ser, Deus está trazendo consolo, que o Espírito Santo está trazendo consolo sobre a sua vida, e que esse momento, é lógico que a tristeza agora vai se transformar no futuro numa saudade, mas aquilo não vai te trazer mais pesar, porque Deus muda a nossa história. Isso que é importante a gente ter sempre em mente, tá? E que Deus console o seu coração, no caso, e que não só ela, mas quantas pessoas próximas de nós partiram, né? Quantas pessoas próximas de nós tiveram ruins, né, com isso. Mas eu tenho certeza que a nossa esperança tem que estar no Senhor. O foco da nossa vida tem que estar no Senhor. E, sem sombra de dúvida, além de estar no controle de todas as coisas, Ele tem sempre o melhor para conosco. Isso precisa ser realidade, verdade da nossa vida. Que coisa linda, que palavras, presbítero, muito bom. Aquela coisa que eu falei, que tem um escritor que falou que o cristianismo nada se desperdiça, né? E Salmo 139:16 falou muito comigo quando meu paizinho partiu, quando Deus levou meu pai, e que diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados embaixo do céu, que a gente não pode acrescentar um côvado sequer. Não é Exato. A pandemia até o dia certo lá, né? Tem. E Deus, Ele cuida daquela pessoa que Ele está levando e trabalha na gente aqui também, confortando, trabalhando, moldando o caráter de Cristo. Ele aproveita essa situação, né? Sim. Não é que uma situação leva a outra, no caso, se eu estiver errado, me corrija. Mas ele aproveita essa situação para trabalhar em nós, né? Exato, porque assim, é lógico que a gente precisa ter em mente também que uma vida de busca incessante de Deus, busca incessante da palavra, traz fruto. Boa. E o fruto é você não se conter nessa alegria e poder espalhar essa alegria a quem está ao nosso redor, né? Então, é importante, por exemplo, que às vezes nós temos muitas pessoas queridas, amigos queridos, que não conhecem a palavra, né? Ou não têm acesso, ou não querem saber, né? Que a gente precisa talvez ser perseverante na pregação do Evangelho e transformação. A gente precisa... porque, por exemplo, a gente passa por situações, às vezes, eu tenho uma situação assim, lógico, eu era muito mais novo, né? O meu avô, pai do meu pai, era católico, né? Então, assim, aí quando ele faleceu, ele era muito querido, a gente tinha uma amizade muito grande. E quando ele faleceu, não por ser católico ou não, mas a gente nunca sabe, porque essa é uma coisa que é uma questão entre a pessoa e o Senhor,
a gente não tem esse conhecimento, né? Não nos é dado esse conhecimento da salvação, que é uma coisa individual, sua para com o pai, né? Eu fico pensando, será que meu avô foi salvo? Será que ele, por ser, não sei, na época católica, ele era mais novo, né? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Tipo assim, como é que funciona esse negócio? Aí vem uma outra pergunta logo em seguida. Eu tive oportunidade de falar sobre Jesus para o meu avô, por exemplo? Eu tive a oportunidade de falar sobre a salvação? Eu tive a oportunidade de conversar com meu avô? Eu adorava falar sobre futebol, né? Mas conversar sobre outra coisa que não seja futebol, mas a palavra, não tive oportunidade. E às vezes a gente tem situações na nossa vida, oportunidade de falar sobre o amor de Cristo, falar sobre esse evangelho que transforma vidas, que nos aviva, e a gente desperdiça. Por N motivos, ou por insegurança, ou por orgulho, ou por timidez, não sei, né? Então, meu irmão que nos assiste, não perca a oportunidade, né? Faça a oportunidade, fale do amor de Cristo, fale da palavra de Deus para aqueles que hoje estão nas trevas, não têm o conhecimento. Não perca a oportunidade, porque hoje você tem essa oportunidade, mas você pode não ter essa oportunidade. Então, não desperdice ela. Muito bom. Nossa, que palavra, presbítero, que bom. É bom a gente lembrar disso, né? Todo dia lembrar disso que a gente está falando. Ontem até num grupo perguntaram, vocês falam de Jesus todo dia? Pessoas que é um grupo de cristãos de várias áreas, assim, e aí uma pessoa estava fazendo uma pesquisa, uma apresentação e perguntou, vocês falam de Cristo para todo mundo que está à sua volta? E aí parou aquele momento assim e a gente refletiu, né? Uns disseram sim, outros disseram não, né? Mas bom esse ponto. A gente precisa falar. E também meditar, né, presbítero? Sim. Qual a importância de meditar nessa promessa no nosso dia? Sim, é importante primeiro porque ela nos traz esperança. Né? Boa. Então, assim, é importante a gente meditar nas promessas porque ela nos traz, a princípio, primordialmente esperança. Né? Então, quando a gente, é o que eu falei, quando a gente tem uma vida de busca incessante, de busca da palavra de Deus e meditar nas promessas de Deus, sem sombra de dúvida, a gente começa a ver a vida com uma outra perspectiva. Verdade. Não quer dizer que a gente não vai passar por situações difíceis, mas começa a ver a vida, as situações de uma outra perspectiva. E, consequentemente, fica mais leve, né? Com certeza, que está aqui a alegria, né? Meus irmãos tendem, por motivo de toda alegria, passar por várias provações, né? De novo, as provações são difíceis, não são fáceis, mas a diferença que faz quando você passa pela aprovação é qual é a perspectiva, como é que você está olhando para ela. Isso faz toda a diferença, né? Qual é o seu entendimento sobre a aprovação que você está passando? Deus está contigo? Deus não erra, Deus é imutável. Então, conhecimento da palavra é fundamental e isso vai mudar a perspectiva pela qual você está vivendo, olhando, e aí ter essa alegria que a palavra de Deus nos fala aqui. Que bênção, e como estão ligadas as promessas, né? É muito gostoso de ver que elas vão se ligando, assim, traz alegria, contentamento, traz muita esperança, e são mais de 8.000, né, presbítero? Sim, é muito muita bom promessa. falar sobre isso. Como um tempinho aqui de conversa já edifica a nossa vida, já dá Verdade. alegria, né? E alegria, às vezes, quem está passando por um luto, a alegria é mais para o contemtamento, né? De estar em paz também, de estar com a motivação correta, né? Enfim, é difícil esse ponto, mas... De novo, assim, o Evangelho em nenhum momento diz que nós, crentes, não vamos passar por tribulações. Nós não vamos passar por situações difíceis. O que nos diferencia é como é que nós passamos por ela. Isso. É isso que é a diferença, né? É essa que é a perspectiva que a gente está conversando aqui. Como é que você tem passado por suas provações, né? Como é que você tem lidado com elas, né? Não perca a esperança, né? A palavra de Deus, primeiro que ela é inerrante, ela é infalível, então a gente precisa crer e ter a certeza que Deus nos ama e está nos conduzindo a situação. Então, só você mudar a perspectiva, já muda totalmente o cenário daquilo que você está passando, né? Vai ter a dor, vai ter o desgaste, o sofrimento, mas a certeza da vitória ao fim é a promessa que Deus nos dá aqui.
E que coisa linda. E como ele fala, né? A esperança vai dar a coroa da vida. Ele prometeu. Exatamente. É É o, isso, é o né? prêmio máximo, né? É a coroa da vida, né? Então, assim, por isso, meus irmãos, sejam perseverantes. Amém. As provações, elas vão existir sempre, né? E Deus está moldando nosso caráter. Deus está moldando nosso ser, né? Então, deixa de lado esses conceitos que esse mundão está nos trazendo e volta para a palavra. Amém. Entendeu? Volta para a palavra. É aqui que você tem que buscar as respostas para as suas perguntas. É aqui que dá a solução, aqui que dá o caminho, é aqui que nos mostra como devemos ser e como nós seremos, e aqui que mostra e nos ensina que nós devemos, como ser humano, como filhos de Deus, querer e buscar, gozar a presença de Deus hoje e eternamente. Amém. Fala, Deus, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Que Amém. bênção. Amém. Amém. Presbítero, que manhã, que conversa ótima, que alegria, né? Poder relembrar tudo isso que Deus já nos falou ali. Eu quero te agradecer já por Imagina. ter dedicado seu tempo vindo aqui com a gente. Foi precioso mesmo, graças a Deus. E quero pedir para você deixar uma mensagem, então, para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Ok. Irmãos, não tenha dúvida que como crentes, como filhos de Deus, nós vamos passar por provações, tá? Não pense que porque você é crente, você é filho de Deus escolhido, você está isento de provações. Não está isento de provações, né? Nesse mundo, passei por aflições, mas tem de bom ânimo. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, que você tenha, primeiramente, o foco certo quando estiver passando por provação. Não se esquecer que Deus está aqui, ó, do seu lado, na provação. Deus está moldando o seu caráter. Deus está aperfeiçoando a sua fé. Que você, quando passar por uma provação, tenha isso em mente. Tenha essa perspectiva, que certamente Deus está separando melhor para você, por mais longo que seja essa noite, essa tempestade. Pode ter certeza, a promessa dele na palavra dele, que a vitória está por vir, em nome de Jesus, que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que você tenha uma vida plena, buscando a presença de Deus constantemente e que Ele seja aquilo que está aqui, ó, no seu coração. Amém. Que bênção, que palavra. Obrigada, presbítero. Imagina, estamos aí, conte conosco. Que bênção, muito bom, né, gente? Eu quero ainda indicar um livro, antes de terminar aqui, do Charles Spurgeon, chamado Eleição, que diz assim, nesse sermão, Spurgeon, o príncipe dos pregadores, afirma: não estou pregando aqui nenhuma novidade, nenhuma doutrina nova. Gosto muito de anunciar essas antigas doutrinas que foram também anunciadas pelo Senhor Jesus Cristo. Por meio da doutrina da eleição, viajo ao passado e contemplo os pais da igreja, os mártires, os reformadores levantando-se e apertando minha mão. Essas antigas verdades são o padrão de minha fé e nelas contemplo a pátria dos antigos cristãos, multidões que confessavam as mesmas verdades que defendendo e reconheceram que é a religião da própria Igreja de Deus. Então, dica de livro, Eleição, do Charles Spurgeon. Muito bom. né? Muito boa indicação, Lígia. Dos Muito bom. pregadores, que benção. Presbítero, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e conte conosco sempre que precisarem. E que palavra de esperança, muito bom, obrigado. Então, Imagina. vamos lá, vamos caminhando para o final, se deixar eu converso. Vamos falar, então, sobre o que não pode faltar em qualquer comemoração. Sabe o que que é? Além de uma boa comidinha, é algo bem gostoso para adoçar a boca depois da refeição, né? Por isso, você não pode deixar de experimentar os doces da Becca Cake, gente. A Becca Cake, ó, o presbítero falou que é top, ele conhece também, muito bom. A Becca Cake produz os melhores e mais deliciosos bolos confeitados para a sua comemoração. São doces finos, as trufas também são de vários sabores, brownies e tortas, aquelas tortas sempre feitas com muito amor e carinho. Sabe aquela comida que você come e diz assim, nossa, essa foi feita com amor? Pois é, os doces da Becca Cake são indispensáveis para a sua festa. E ficou curioso para ver essas maravilhas bem de perto? Entra lá no Instagram da Becca Cake, @BeccaCake, tá aparecendo na sua tela e aproveita e pode fazer logo o seu pedido. Não tá aparecendo na tela, mas vai aparecer, ou pode voltar depois, eu vou repetir. É @Becca, com 2 As no final, BECAA.CAKE. Becca Cake, Becca.cake.
Tá aí, aparecendo daqui a pouco, vai estar aparecendo aqui, ó. Amanhã eu boto na tela também, mas se você ficou em dúvida, pode ligar, fazer o seu pedido para o telefone também da Beca Cake, que é o 011 São Paulo, 96187 3122. Vou repetir. 96187 3122. Pode pedir que vai chegar aí na sua casa, na sua festa, né? Beca Cake é o prazer marcante de um sabor doce na sua vida. Fica a dica aí para quem quer adoçar um pouquinho mais a vida. E falar em doce, em festa, em comemoração, vamos ver quem está de aniversário hoje? Feliz aniversário para o Arthur Jordão, para o César da Costa, para o Fabiano de Souza, a Helena Duarte, a Helena Lotte, o Herman Neto, a Laís Santos, o Matheus dos Santos, o Ricardo Prézia e a Roseli da Silva. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito a sua vida e comemore, né? Já aproveita e pede um doce da Beca Cake e, enfim, comemore, mas principalmente agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele fez, pelo que Ele vai fazer. Louve, agradeça o Senhor e que seja um ano abençoado, né, na sua vida. E para você que está em casa também, que está de aniversário e não citei seu nome, receba o nosso abraço com muito carinho também, muito amor, que Deus abençoe sua vida para todos os aniversariantes e que seja um ano cheio de novidade de vida para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz aniversário. Agora, vou te falar uma coisa, fala comigo. A gente quer saber o que você quer perguntar, então fala comigo aí. Eu vou encerrar logo, tá? Fala comigo. A gente recebe várias perguntas no WhatsApp da comunicação que eu vou falar agora. Você vai anotar e quando tiver alguma pergunta, uma dúvida, quer dica de livro, quer dica de qualquer coisa, pode mandar para o telefone da comunicação, que é o 011 98149 8444. Está aparecendo na sua tela o WhatsApp do Ministério de Comunicação da IPP-TV daqui de Pinheiros. Então anota aí, 011 98149 8444 e manda sua pergunta e eu vou responder algumas perguntas aqui ao vivo no Fala Comigo. Fala comigo. Estou interessado no curso de plantação de igrejas, contudo tenho algumas dúvidas. As aulas são ao vivo ou posso assistir às aulas no melhor horário para mim? As aulas são 100% online nesse curso de implantação de igreja e você pode assistir na hora que você quiser. E ainda na mesma pergunta, haverá certificado? Sim, todos os cursos têm certificado. No final do curso, o aluno recebe, concluindo o curso, a plataforma vai disponibilizar um download do certificado para você baixar e receber esse certificado também. E aí, a pessoa perguntou também se há uma prova ou trabalho escrito ao término do curso. Todos os cursos têm uma prova final e no final das aulas, né? E também tem leituras complementares. Então tem prova e tem leituras complementares que no decorrer do curso você vai lendo. Aí tem que ler, gente, tem que aprender. É um curso muito bom. E aí ele termina assim, a pessoa termina. Se houver prova, terei uma segunda chance caso eu perca o dia de avaliação. O sistema libera uma segunda chance caso o aluno não consiga atingir a nota mínima. É isso aí, gente. Muito bom. Fala comigo todos os dias aqui, a gente com alguma pergunta que vai trazer e vai edificar a vida de outras pessoas também, não só a sua pergunta, a sua dúvida. E é isso aí. Fala comigo todo dia aqui no Manhã IPP. Chegamos ao final, quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a Ilene, a Débora, a Rita, a Eveline, a Delva, a Maria, a Maria Rio de Janeiro também, Rio das Ostras, a Genivalda, a Cida, olha, Cida aqui, que bênção, a Rose também, a Almira. Que bom estar com vocês, gente. Que gostoso estar com vocês. E amanhã eu estarei de volta falando de mais uma promessa de Deus. Lembrando que em março nós falaremos sobre oração de intercessão, oração de arrependimento, oração. Gente, oração. Eu li um livro do Spurgeon que é só das orações
da Bíblia. E é fenomenal. E a gente vai ter dica de livro também, vai falar sobre dúvidas, sobre oração, enfim. Mês de março, as promessas, que já está quase acabando, hoje é dia 25, né? E já está quase acabando, tem mais 3 dias aí, depois a gente começa na oração. Mas não perca amanhã e segunda e terça ainda, mais 3 dias falando sobre promessas de Deus, que são mais de 8.000. E para cada situação na sua vida, tem uma promessa de Deus para dar esperança e para que você passe, como a gente falou hoje, pelas provações da vida, que não são fáceis. Mas Deus, Ele está conosco e Ele prometeu nos sustentar em todo o momento. Então, eu não queria despedir, né? Você sabe que eu gosto de falar com você, mas tudo bem. Amanhã eu estou aqui de volta e eu espero que você volte também para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.